Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós iremos trabalhar com um tema que já tem sido solicitado há algum tempo, que são as medidas de segurança. Eu não irei apenas comentar uma questão, mas a partir de uma questão elaborada pela CESP para um concurso de promotor de justiça, eu quero trazer para você uma mudança de posição jurisprudencial recente e, como você vê, ela já está sendo cobrada nas provas. É um assunto que você precisa dominar. E ao final, como de costume, eu sempre faço uma revisão extremamente didática. Nós iremos comparar as medidas de segurança com as penas, isso em seus principais aspectos, e também destacar uma outra súmula importante que dispõe sobre o assunto. São pontos que você precisa conhecer e dominar. Vem comigo para o estudo de hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora para não ficar de fora de nenhum dos nossos lançamentos. E aproveite depois para maratonar o excelente conteúdo que está aqui para lhe ajudar. Lembre-se que nós temos uma série de vídeos trabalhando com assuntos relevantes do direito penal e da criminologia. E vamos à questão de hoje, elaborada pela CESP, para uma prova recente, então, para o concurso de promotor de justiça do Ministério Público Catarinense. Considerando a parte geral do Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores aplicável, julgue o item a seguir. Atenção com este ponto. O juiz deverá, obrigatoriamente, determinar a internação do agente inimputável que tiver praticado crime punível com a pena de reclusão, certo ou errado. Esta é uma questão extremamente simples, né? Certo ou errado, são muito mais fáceis estas questões, mas ela envolve um assunto de extrema relevância quando se trata das medidas de segurança. Fique atento agora, porque quando nós falamos das medidas de segurança, nós temos duas possibilidades. Primeiro, a internação, com natureza detentiva, então mais grave, e o tratamento ambulatorial com natureza restritiva. São essas duas as medidas de segurança previstas no Código Penal hoje. E com esta questão, nós lembramos que o artigo 97 traz os elementos importantes para a fixação da medida de segurança. O que dispõe o Código Penal é que se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Cuidado agora. Se o agente for inimputável, claro, inimputável por doença mental, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punido com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial, que, como vimos, é uma medida de segurança mais leve. Então, cuidado agora. Com base no artigo 97, que ainda está valendo, o artigo 97 do Código Penal, o que nós temos? O juiz deve obrigatoriamente determinar ao inimputável a internação. De acordo com a redação do artigo 97, esta afirmação é correta. Mas agora que vem o pulo do gato. Cuidado, anote este ponto que nós iremos apresentar para você. Temos uma mudança no posicionamento jurisprudencial, e isso vem bem claro no informativo 662 do STJ, que depois eu recomendo a leitura, a pesquisa, mas que em síntese traz o seguinte assunto. Olha que interessante, é importante que você anote isso. À luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, veja, ao contrário do que estabelece o Código Penal, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável. Desse modo, mesmo em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado, cuidado agora, lembrando, frisando bem, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável. Então nós temos aqui uma decisão do final de 2019, vejo então realmente recente, talvez até no livro que você estudou, ou ao momento que você estudou isso na graduação, o posicionamento não era esse, e é importante então que agora você esteja atualizado, que como vimos, isso já está sendo cobrado nas provas e é claro também indispensável para a sua prática profissional. Por isso, cuidado, conforme a redação seca então do artigo 97, realmente seria determinada a internação, mas conforme a posição jurisprudencial, o artigo 97 não é mais interpretado de forma isolada. Atenção a esse ponto, nós não podemos dizer que obrigatoriamente
obrigatoriamente o juiz irá determinar a internação, tendo como base apenas, então, o fato do crime ser punido ou punível com a pena de reclusão. Então, cuidado com este ponto. Nós temos aqui uma questão atual dentro das medidas de segurança que você precisa anotar, reler com muito cuidado. E lembro mais uma vez que mesmo em livros de 2019 e 2020, que são livros relativamente novos, você não encontrará esta posição jurisprudencial. Por isso é importante que você sempre acompanhe os conteúdos aqui do canal. E como de costume em nossas questões, após resolvermos o exercício, nós sempre realizamos uma revisão extremamente didática para ajudar na sua memorização. Olha que interessante, quando nós comparamos as medidas de segurança com as penas, precisamos destacar as principais diferenças. E este quadro comparativo vai ajudar muito. Depois no seu material você passa limpo esse quadro e tem ali realmente as suas fichas, né, para nas últimas horas, nas revisões semanais e quinzenais, você rever essa matéria em breves minutos. Olha que interessante. Quando nós falamos da pena, lembre-se que ela é aplicada ao imputável. Isso é um assunto que nós trabalhamos lá na culpabilidade. E quando falamos da medida de segurança, é aplicada ao inimputável por doença mental e também ao semi-imputável. Cuidado, porque a inimputabilidade pode ocorrer por menoridade, quando então é aplicada a legislação especial, é o ECA, com as medidas socioeducativas, e aqui nós falamos então de inimputável por doença mental. Em algumas questões de prova nós já vimos essa afirmação e ela estava incorreta, por isso não é todo inimputável que recebe a medida de segurança. E também fique atento, porque pelo nome ser parecido, medida socioeducativa, medida de segurança, alguns alunos confundem e acham que é a mesma coisa. Então cuidado, medida de segurança inimputável por doença mental, ou também a possibilidade do semi-imputável, que é o meio termo. Quando nós falamos de inimputabilidade por idade, não existe semi-imputável, ou é maior de 18 ou é menor de 18, mas no caso da doença mental, existem várias doenças mentais, vários motivos, várias causas, vários níveis de comprometimento da saúde mental. Quando o comprometimento é completo, na hipótese de incapacidade de vontade, falamos do inimputável. E quando eu tenho um comprometimento parcial, quando falamos de uma capacidade relativa de vontade, entra em cena o semi-imputável, que pode ter ou a pena reduzida ou a aplicação de uma medida de segurança, e claro, aí com regras próprias que estão previstas no Código Penal. Fique atento a esse primeiro ponto. Também devemos destacar que a finalidade da pena, conforme as teorias mistas, que são atuais e adotadas agora pelo Código Penal, conforme o artigo 59, a pena tem finalidade de prevenção e retribuição. Ao momento em que ela é fixada, retribuição. Mas não é simplesmente o mal pelo mal, como pensavam os clássicos. Deve-se buscar também a prevenção, que é um assunto desenvolvido a partir da escola positiva e que se divide em prevenção geral, prevenção especial, e hoje também se fala em prevenção geral positiva e negativa e prevenção geral especial positiva e negativa, conforme também nós já abordamos aqui no canal. Fica a recomendação você assistir depois. Quando trabalhamos com as finalidades ou o fim da medida de segurança, lembramos que é a finalidade do tratamento, porque nós não temos o que é passível de punição, ao contrário então do imputável, que nós podemos imputar a ele a prática de um crime. O inimputável não é passível de reprovação, mas pelo fato de ser um doente mental e ter praticado um fato criminalizado, cuidado, o doente mental não pratica crime, porque não tem culpabilidade, mas por ter praticado um fato criminalizado ou o tipo de injusto, ele revela a sua periculosidade. A periculosidade é um juízo de probabilidade, probabilidade de que se ele não for tratado, voltará a praticar novos fatos criminalizados, colocando em risco a sociedade e a si mesmo. Por isso também nessa mesma linha de raciocínio, nós falamos então que a culpabilidade está para a pena, assim como a periculosidade está para a medida de segurança. Lembre-se que a pena sempre é fixada na medida da culpabilidade do agente. Quando falamos em culpabilidade, lembre-se, culpabilidade, reprovabilidade, é um juízo de reprovação subjetivo, pessoal, concreto. Culpabilidade recai sobre o agente, é o último momento dentro do conceito analítico de crime. E quando nós falamos da medida de segurança, como nós temos um inimputável ou até um semi-imputável, ele não é passível de reprovação. Por isso, ele precisa ser tratado, considerando que a prática de um fato previsto em lei revela a sua periculosidade. Por isso que, nesse momento,
nós precisamos conjugar a gravidade do fato praticado com o grau de comprometimento da sua saúde mental para termos, então, a análise da periculosidade. É importante também destacar que a análise, a fixação, a mensuração da periculosidade do agente decorre de um trabalho conjunto entre a equipe médica e o juiz. Porque, claro, o juiz não tem o conhecimento médico para avaliar o grau de comprometimento da saúde mental do inimputável. Mas também, do outro lado, a equipe médica não tem o conhecimento jurídico para fixar a medida de segurança adequada e para fazer uma análise jurídico-penal, e isso, claro, cabe ao juiz. Por isso, nós temos um trabalho conjunto entre a equipe médica, que compõe, é claro, integrante do sistema penitenciário, e o juiz. E, claro, aqui finalizando, lembramos que a pena sempre é por tempo determinado, enquanto que a medida de segurança é por tempo indeterminado. Cuidado com esse ponto, medida de segurança por tempo indeterminado. Mas cuidado, aqui nós temos também um outro ponto, uma importante mudança na jurisprudência que você precisa ficar atento. Vamos lá. Quando nós falamos da pena, sempre por tempo determinado, ao momento da sentença, independente da pena, se é privativa de liberdade, restritiva de direitos ou a multa, ela deve ser fixada. Ponto. Agora, quando nós falamos da medida de segurança, como é uma finalidade de tratamento, o juiz não pode estabelecer que em 8 anos ele estará curado, que em 6 anos ele estará recuperado, porque depende muito, então, das condições médicas, da reação ao tratamento de uma série de fatores. Inclusive, algumas pessoas não terão uma recuperação. Infelizmente, isso acontece. Então, a rigor é por tempo indeterminado. O que existe é um tempo mínimo que o juiz irá fixar na sentença. A partir do tempo mínimo, eu tenho ali a realização de uma perícia e depois essa perícia, se ele não evolui da internação para o tratamento ambulatorial ou até do tratamento ambulatorial para uma liberação condicional, vamos dizer assim, né? Para uma medida mais branda, essa perícia será realizada com periodicidade mínima de 1 ano. Tudo está previsto no Código Penal. E o que acontecia na prática é que as pessoas eram encaminhadas para uma medida de segurança, mesmo que para um fato praticado com reduzida gravidade, e lá ficavam para o resto da vida. É interessante, inclusive, que você assista documentários sobre o Hospício de Barbacena, onde milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, acabaram morrendo dentro desse estabelecimento. Não necessariamente todas cumpriam medida de segurança, mas é um caso emblemático quando se trata da saúde mental no Brasil. Muitos até denominam de Holocausto brasileiro. Então, é uma situação que você vai estudar depois, que é importante para entender a aplicação da medida de segurança. As pessoas ficavam lá como um verdadeiro depósito de gente para o resto da vida. E nas situações então, do manicômio judiciário, não mudava muito, né? Ele ficava então lá para o resto da sua vida, a família muitas vezes acabava abandonando. É, digamos, semelhante do que você tem dentro do sistema penitenciário, né? O perfil das pessoas que vão para o sistema penitenciário não tem muita diferença quando se fala do complexo médico-penal ou do manicômio judiciário. Então as pessoas ficavam ali abandonadas e ficavam para o resto da vida como verdadeiras, entre aspas, sanções perpétuas, não penas, claro, mas medidas de segurança que perduravam pelo resto da vida. E é por isso que nós temos uma decisão relativamente recente, agora não tão nova, é de 2015, mas também é importante que você lembre, onde o STJ decidiu, conforme a súmula 527. Cuidado, você sabe que quando o assunto é sumulado, é um assunto então, que gerou grande relevância, grande discussão, e por isso tem uma posição firme do tribunal. E como regra, isso tem grande reflexo na tua atuação profissional, como também em provas. Então acompanhe a súmula 527 do STJ. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Então essa é a ideia, você tem lá, vamos imaginar o fato praticado é um homicídio, então você pega lá o limite típico máximo e em tese a medida de segurança não pode durar o máximo de tempo. É claro que se chegar naquele período máximo e se constatar ali realmente uma situação gravíssima ainda de, digamos, comprometimento mental, ele não pode ser simplesmente liberado, tá? Mas também não pode acontecer como ocorria antigamente, que a pessoa ficava lá esquecida, né, para o resto da sua vida. Então, realmente, esta é uma posição jurisprudencial importante, que assim como agora há pouco nós falamos da obrigatoriedade da fixação da internação, são questões que você precisa ficar atento quando nós falamos das medidas de segurança.
Na videoaula de hoje você atualizou seus conhecimentos acerca da medida de segurança. Fique muito atento, porque são pontos cobrados nas provas e, claro, de grande relevância prática. Se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, ficarei muito honrado com o seu like, compartilhe com os seus amigos e também compareça ao meu site. Nós temos vários cursos e materiais de apoio com a melhor metodologia para que você aprenda mais rápido e com eficiência. Lembre-se sempre que o interesse é o maior educador, agora depende de você. Um grande abraço e até a próxima videoaula.